Boa tarde, meio-dia, terça-feira, 14 de outubro de 2025. Começa agora o TJ Minas Notícias com os assuntos que são destaques do Poder Judiciário. Comarca de Paracatu adere à Central de Processos Eletrônicos. Faculdade deve indenizar aluno em BH. STF define prazo se segurado cair no chamado limbo previdenciário. E ainda, prorrogadas as inscrições para o mutirão de conversão de união estável em casamento. Esses são os destaques da edição de hoje. Eu sou Mércia Lívia e este é o TJ Minas Notícias, primeira edição. A partir de agora, a Comarca de Paracatu passa a aderir à Central de Processos Eletrônicos das turmas recursais do TJMG. As informações com Denise Guimarães. A Comarca de Paracatu, no noroeste de Minas, aderiu à CPE, Central de Processos Eletrônicos das turmas recursais do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A central é responsável pela gestão dos processos eletrônicos, auxiliando magistrados no cumprimento de despachos, sentenças, acórdãos e julgamentos. Assinar o ato normativo de adesão da Comarca de Paracatu à CPE, o presidente do TJMG, desembargador Luiz Carlos Correia Júnior, o corregedor Estevão Luquezzi e o juiz diretor do Foro da Comarca de Paracatu, José Rubens Matos. A solenidade de inclusão da comarca também contou com homenagens a servidores com 30 anos de atuação no TJMG e aos destaques do ano. As comemorações fazem parte da 30ª Semana do Servidor, com o tema Memórias que nos unem, memórias que guardamos, de encontros, conquistas, aprendizados e afeto, que nos conectam, inspiram e nos fazem seguir juntos, escrevendo capítulos na história da justiça mineira. Eventos como esse serão realizados em todas as regiões do estado durante o mês de outubro, sendo que já foram anunciados nas comarcas de Belo Horizonte, Divinópolis, Ipatinga, Juiz de Fora, Montes Claros e Varginha. A cerimônia em Paracatu homenageou 10 servidores com 30 anos de dedicação à corte e outros 5 eleitos servidores do ano em comarcas da região. Mais detalhes sobre essa reportagem você confere no nosso portal. Acesse tjmg.jus.br. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Denise Guimarães. Faculdade que fechou sem aviso prévio deve indenizar aluno em BH. Os detalhes com Sandra Pedrosa. Um grupo educacional deve indenizar um universitário por suspender as atividades em Belo Horizonte sem uma comunicação prévia para o aluno. A decisão é da 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que manteve a condenação em primeira instância, mas reduziu a indenização por danos morais de R$15 mil para R$8 mil. O estudante acionou a justiça argumentando que firmou o contrato com a faculdade no início de 2022 para cursar radiologia. Em julho de 2023, faltando 3 semestres para a formatura, alegou que descobriu por meio de reportagem na imprensa que a instituição interromperia as atividades no campus e indicaria escolas parceiras para quem quisesse se matricular. O universitário alegou que sofreria prejuízos na formação acadêmica, já que a faculdade indicada como alternativa não teria aulas presenciais. A Ser Educacional, responsável pela faculdade, argumentou à Justiça, que divulgou comunicado público. As partes recorreram. O relator do caso, desembargador Cavalcante Mota, ressaltou que a instituição não fez o comunicado de maneira eficiente, nem adotou medidas para minimizar o prejuízo dos estudantes. Em seu voto, defendeu a fixação de danos morais em R$8 mil para adequar o valor à jurisprudência adotada em casos semelhantes, considerando ainda a condição econômica da empresa. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Sandra Pedrosa.
A gente muda o assunto agora para falar que o TJMG está com posto temporário do TRE, Tribunal Regional Eleitoral, no Fórum Digital de Venda Nova, na Rua Padre Pedro Pinto, 422, no Térreo, em Belo Horizonte. O atendimento segue até o dia 24 de outubro, no período entre 12h30 e 5h30 da tarde. Os interessados podem fazer cadastro de biometria, emissão de título, alteração de local de votação e regularização de pendências eleitorais. Tudo em um só lugar. É importante comparecer levando documentos pessoais, como identidade ou certidão de nascimento ou de casamento, comprovante de endereço, título de eleitor e CPF. E também, se você quiser conferir mais detalhes, é só acessar no portal tjmg.jus.br. A seguir, prorrogadas as inscrições para o mutirão de conversão de união estável em casamento. E ainda, STF define prazo se segurado cair no chamado limbo previdenciário. Voltamos em instantes. Casais de Belo Horizonte ainda podem se inscrever no mutirão de conversão de união estável em casamento. Os detalhes com Leonardo Patrus. As inscrições para o mutirão de conversão de união estável em casamento podem ser feitas até o dia 17 de outubro. Se você mora em Belo Horizonte e quer oficializar o relacionamento conjugal, esta é sua chance. Podem participar os casais que vivem em união estável há pelo menos um ano. É preciso que eles tenham mais de 18 anos de idade e sejam solteiros, divorciados ou viúvos. As inscrições são presenciais e devem ser feitas na Câmara Municipal de Belo Horizonte, no bairro Santa Efigênia, ou no Sejusc BH, no bairro Gutierrez, ou ainda no Fórum Digital de Venda Nova. É necessário levar identidade, CPF, certidão de nascimento, comprovante de endereço, além de 2 testemunhas que comprovem o vínculo de união estável. 113 casais serão selecionados para a cerimônia marcada para o dia 7 de novembro deste ano, de 2 às 6 da tarde, na Arena MRV. O mutirão é uma iniciativa do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, do TJMG, em parceria com o Instituto Galo. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, repórter Leonardo Patrus. STF vai decidir sobre manutenção de segurado em período de limbo previdenciário. Quem explica pra gente é a repórter Carolina Cassola. O Supremo Tribunal Federal vai definir quando começa a contar o tempo em que o segurado continua coberto pela Previdência Social se ele cair no chamado limbo previdenciário. Esse é um período em que, após a alta do auxílio por incapacidade temporária, o empregador não autoriza seu retorno ao trabalho por considerar que ele continua incapacitado. O Supremo também vai decidir se ações sobre o tema devem ser julgadas pela Justiça do Trabalho ou pela Justiça Federal. O julgamento de recurso extraordinário teve repercussão geral, reconhecida por unanimidade no plenário virtual e deverá ser aplicada a casos semelhantes em todas as instâncias. O STF discute a interpretação de uma regra da Lei de Benefícios da Previdência sobre a graça previdenciária, período de 12 meses em que o segurado mantém vínculo com o regime geral de previdência social após interromper as contribuições. O INSS contesta a decisão da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, que entende que a condição de segurado se mantém até o fim do vínculo de trabalho e só então começa a contagem do período de graça. O INSS argumenta que isso configura tempo de contribuição fictício e compromete o equilíbrio financeiro do sistema. Além disso, defende que a competência para decidir casos semelhantes seria da Justiça do Trabalho. O relator do caso, o ministro Gilmar Mendes, afirmou que as questões apresentadas pelo INSS têm repercussão geral, impactando cerca de 2,5 milhões de pessoas por ano que usufruem do benefício por incapacidade temporária e podem ter o retorno ao trabalho recusado. Da agência Rádio Web, Carolina Cassola. O TJ Minas Notícias fica por aqui. Você pode assistir a este programa no canal oficial do TJMG no YouTube, com imagens direto aqui do estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse o portal tjmg.jus.br. Siga o tribunal no Instagram, @TJMGOficial. Daqui a pouco, às 2 horas, tem o programa Melodia. Acompanhe também o jornal TJ Minas Notícias, segunda edição, às 6 da noite. Uma boa tarde para você e até
amanhã.